Palavra da Semana com Mark Johnson. Temporada 2, Episódio 1. O Espírito de Poseidon. Original publicado no dia 14 de outubro de 2019. Bem-vindos ao programa Palavra da Semana, Temporada 2, Episódio 1. Hoje gostaria de compartilhar um encontro que meu pai teve no dia 24 de julho de 2019. Ele acordou de manhã, como sempre fazia, e o Senhor estava esperando por ele. Sentou-se e notou que o Senhor estava chorando. Indagou o porquê. O Senhor disse que não poderia adiar mais. Havia um anjo atrás dele. Ele olhou para o anjo, falou algo e o anjo desapareceu. Ele disse: "Quando você vir os mares rugindo, problemas na terra, saberá que isso é um sinal." Nesse momento, outro espírito apareceu atrás do Senhor Jesus. Ele tinha um tridente em sua mão. 3 perguntas. 1. Quem é esse ser com o tridente na mão? 2. Por que ele será liberado? 3. O que fazer em relação a isso? Se olharmos na mitologia grega e romana, vemos que esse ser é Poseidon e Neptuno. Ambos estão associados ao cavalo, touro e golfinho. Poseidon é conhecido por estremecer o solo, domínio sobre terra e mar, senhor do mar. Foi por isso que o Senhor avisou, pois significava que esse espírito foi liberado. Notemos os vulcões ou terremotos nos mares que causariam tsunamis e esse tipo de coisa. Estamos falando sobre mitologia e temos um vislumbre de como ele opera. No entanto, como todas as coisas propagadas pelo inimigo, há um pouco de verdade e muita mentira. Consideremos o que o Senhor falou: problemas na terra e mar. Isso nos leva ao nome, Poseidon ou Neptuno, que é o mesmo espírito, revelando-se como 2 deuses diferentes em 2 culturas diferentes. Em ambas as culturas, o touro era usado na prática de sacrifícios aos deuses. Qual o significado disso atualmente? A bolsa de valores, as finanças. O que as finanças têm a ver com sacrifícios? Em novembro de 2018, um filme foi lançado, Aquaman, o qual faturou 1,1 bilhões de dólares a nível mundial. Esse mesmo espírito de Poseidon está por trás disso, propagando-o. Há milhões de pessoas idolatrando esse personagem ou o ator, dando dinheiro, ou seja, fazendo seu sacrifício, oferecendo touro como sacrifício, enquanto confere maior poder a esse espírito demoníaco. O touro é usado como símbolo na bolsa de valores. Não estou surpreso ao saber que haverá continuação do filme, e estou certo de que esse espírito também estará por trás deste. O Senhor falou que não poderia remediar a situação. Por que esse espírito deve ser liberado? Chega um momento onde esses espíritos recebem tanto poder que devem ser manifestos na terra. Isso está acontecendo por causa da adoração que estão recebendo, estejam as pessoas cientes ou não. A adoração ou sacrifício do touro, das finanças, a esse espírito. Este está carregando um tridente, o qual é uma fonte de poder. Vimos isso na Bíblia. Arão carregou a vara em sua mão, uma fonte de poder. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Portanto, vemos objetos inertes contendo poder. Eliseu foi outro exemplo. Um homem morto foi jogado em seu túmulo, e ao tocar os ossos de Eliseu, o corpo reviveu. 2 Reis 13, 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. A Arca da Aliança também foi um objeto que conteve o poder de Deus. Assim, vemos referências bíblicas de objetos inanimados contendo poder. Assim é com essa entidade. O tridente contém poder, o qual procede da adoração do povo. Quando oramos, o reino espiritual é afetado,
e este deve ser manifesto nessa esfera física. A oração funciona dessa forma. Oramos, afetamos a esfera espiritual e esta se manifesta em nossa esfera física, como cura, por exemplo. Se estamos orando por finanças, elas se manifestam, ou qualquer que seja a coisa. Ao orarmos, tocamos o reino espiritual e este empoderamento se manifesta em nosso reino físico. Esse espírito de Poseidon está sendo empoderado por Hollywood e basicamente o povo que tem pago, tem feito seus sacrifícios e tem adorado esse espírito, estão reivindicando uma manifestação nesse mundo. O que procederá desse espírito? Terremotos, vulcões, turbulência no mar. Essa é a esfera de sua operação. Isso não quer dizer que Jesus não está no controle. Ele sabe que esse espírito se manifestará e será liberto. Ele o tem retido, mas disse que não poderá segurá-lo por mais tempo. Esse espírito será liberado independente de seu povo estar pronto ou não. Repetirei. Esse espírito será liberado independente do povo do Senhor estar preparado ou não. O Senhor o tem retido, mas disse que não poderia adiar sua liberação. O povo está clamando para que seja manifesto. Isso acontecerá através de terremotos e turbulência no mar. O que fazer em relação a isso? Vejamos as Escrituras. Mateus 8, 23 a 27. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui vemos o Senhor comandando os elementos. A palavra tempestade é seismos, ou de onde é a palavra sísmico. Alguém poderia indagar se houve um abalo sísmico que fez com que o mar rugisse. É interessante, pois sabemos que esse espírito domina na terra e mar. Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu esse espírito e tomou controle do mar. Como? Ele estava submisso ao Pai. Não podemos servir a dois mestres. Serviremos o Senhor ou ao espírito demoníaco? Se você estiver cooperando, ligado a um espírito demoníaco, você está debaixo de seu controle, independente de você saber ou não, e não tem autoridade sobre ele. Jesus não estava debaixo do espírito que criou a tempestade, a turbulência no mar, e por isso teve autoridade sobre ele. Ele disse: Quando você vir os mares rugindo, problemas na terra, saberá que isso é um sinal de que esse espírito de Poseidon foi liberado. Ele disse que não haveria mais postergação. Ele revelou ao meu pai que estava chorando, pois seu povo não sobreviveria a isso, pois eles têm andado em seus próprios caminhos e não o têm seguido. Há mais perigo no sistema mundano do que imaginamos. Há mais coisas acontecendo espiritualmente nesse sistema do que pensamos. Esse espírito tem se empoderado por Hollywood, e todos aqueles que fazem isso se colocam debaixo dele. Ele se manifestará na terra e mar. Temos que abandonar, sair desse sistema mundano por completo. Não temos mais tempo, temos que sair. É tempo de servir ao Senhor e somente a Ele. É tempo de sairmos de Hollywood. É tempo de pararmos de fazer sua propaganda e de estar sob seu domínio. É hora de pararmos para fazer sacrifícios a ela. Lembra-se dos touros? Finanças. É tempo de parar isso. Realmente, temos que parar para pensar nisso, arrumar nossas vidas. A quem estamos servindo? Jesus ou o sistema do mundo? Nós temos autoridade sobre esse espírito se estivermos em Cristo Jesus, se Ele for nosso mestre, se estivermos seguindo suas palavras, assim como Ele segue as do Pai. Somente então teremos domínio sobre esses espíritos e eles não terão controle sobre nós. Permaneçam fortes e firmes no Senhor.